O que acontece se alguém continua dizendo que você está louco? A princípio, você rejeita. Você sabe quem é. Você confia em sua mente. Mas, com o tempo, algo muda. Talvez você seja mesmo uma pessoa difícil. Talvez você exagere. Talvez você não seja tão racional quanto pensava. E se a dúvida se infiltrar o suficiente, você pode começar a acreditar na única coisa que nunca imaginou. Talvez eles estejam certos. Isso é gaslighting, uma arma psicológica projetada para fazer você duvidar da sua própria percepção da realidade. Não é apenas mentir, é apagar a verdade e substituí-la por algo mais conveniente para o manipulador. E o pior? Quando você percebe o que está acontecendo, se perceber, já está preso. O termo vem do filme de 1944, Gaslight, onde um marido lentamente convence a esposa de que ela está perdendo a sanidade. Ele escurece as luzes da casa e depois nega que algo mudou. O objetivo? Fazê-la duvidar tanto de si mesma que dependa exclusivamente dele. Mas isso não é só coisa de cinema. É uma tática real, usada em relacionamentos tóxicos, seitas, política e até empresas. Gaslighting funciona porque desestabiliza a realidade. Começa sutil. O manipulador nega coisas que disse ou fez, mesmo com provas. Eu nunca disse isso. Você está inventando. No começo você discute, mas com o tempo, ouvir as mesmas negações repetidamente destrói sua confiança. Depois, atacam sua capacidade de pensar com clareza. Você é tão dramático. Você analisa demais tudo. Logo você começa a duvidar do seu próprio julgamento, acreditando que talvez você seja o problema. Então vem a manipulação emocional. Por que você é tão sensível? Você sempre exagera. O objetivo é fazer você questionar se tem direito de se sentir como se sente. Com o tempo, você começa a duvidar das próprias emoções, a pedir desculpas quando não deveria, até o ponto final, isolamento. Aos poucos, eles te afastam dos outros. Seus amigos te deixam paranoico. Sua família não te entende. Pouco a pouco, eles se tornam a única autoridade sobre o que é real. Nesse estágio, eles nem precisam mais manipular. Você faz isso consigo mesmo. Você para de questioná-los. Você silencia suas próprias dúvidas. Você aceita a versão deles não porque quer, mas porque sua mente já não confia em si mesma para discordar. Gaslighting é assustador porque não manipula só seus pensamentos. Ele reescreve quem você é. Você abandona a si mesmo, entrega o controle a outro sem nem perceber. E quando finalmente vê a verdade, se conseguir ver, já parece impossível se libertar. Porque como lutar quando você nem sabe mais o que é real? No mundo de hoje, vemos pessoas tão lavadas cerebralmente que parecem completamente desconectadas da realidade. Elas acreditam no inacreditável, defendem o indefensável e rejeitam verdades óbvias. Mas como alguém chega a esse ponto? O que é exatamente a lavagem cerebral? E quais os passos práticos que tornam uma transformação tão radical possível? Lavagem cerebral não é apenas um conceito de ficção distópica. É uma das mais poderosas e eficazes formas de manipulação psicológica da história. E o mais assustador, ninguém está imune a ela. Um dos exemplos mais perturbadores da vida real, o massacre de Jonestown, em 1978. Mais de 900 pessoas, incluindo crianças, morreram ao beber suco envenenado com cianeto, sob as ordens do líder de seita Jim Jones. Essas pessoas não decidiram de repente seguir um lunático. Foram condicionadas passo a passo, até que seu pensamento crítico foi completamente anulado. Elas acreditavam sinceramente que estavam fazendo suas próprias escolhas. Esse é o poder da lavagem cerebral. Ela não força você a mudar. Ela faz você querer mudar. Como isso acontece? Segue um padrão: isolamento, desestabilização, doutrinação, reforço. Um processo tão eficaz que, uma vez iniciado, escapar parece impossível. Isolamento. Quando você controla as informações que alguém recebe, você controla a realidade dessa pessoa. Jim Jones fez isso ao levar seus seguidores para um lugar remoto na Guiana, cortando contato com o mundo externo. Na vida comum, isso acontece em bolhas de mídia, grupos extremistas
ou relacionamentos tóxicos, onde só uma perspectiva é permitida. Desestabilização consiste em destruir as defesas mentais da pessoa, usando exaustão, medo e confusão. Seitas usam sermões longos, punições aleatórias, quebras emocionais. Governos usam narrativas de crise constante, fazendo parecer que o mundo é caótico demais para ser compreendido sem a orientação deles. Doutrinação. É aqui que as novas crenças são implantadas, com ciclos de recompensa e punição. Se você obedece, recebe elogios. Se questiona, é punido. Nas seitas, duvidar do líder é expulsão. Na vida real, questionar certas ideologias pode te isolar socialmente. Reforço. Uma vez que a lavagem cerebral se instala, a nova identidade é constantemente reforçada, com rituais, pensamento de grupo e lealdade emocional. A pessoa para de questionar, pois suas crenças agora estão ligadas ao seu senso de identidade. Ela não sente que foi manipulada. Ela acredita que foi iluminada. E esse é o aspecto mais assustador. Lavagem cerebral não parece lavagem cerebral enquanto está acontecendo. Parece verdade. No começo parece coisa de filme. A atenção é viciante. O carinho é esmagador. Você finalmente encontrou alguém que te enxerga, de verdade. Eles te enchem de elogios, mandam mensagens sem parar, dizem que você é especial, que nunca conheceram alguém como você. É intenso, é eletrizante, é quase perfeito demais. E isso porque é mesmo. Este é o love bombing, uma tática psicológica projetada para criar dependência emocional antes de puxar o tapete. Não se trata de afeto genuíno, é uma ilusão cuidadosamente construída. Love bombing sequestra o sistema de recompensa do cérebro. Quando alguém te bombardeia com positividade extrema, seu cérebro libera dopamina, o mesmo neurotransmissor envolvido na dependência química. É um barato emocional e é quase impossível se afastar. Nos relacionamentos, pode se manifestar como presentes extravagantes, intimidade apressada, declarações de amor intensas após poucos dias. Em amizades ou emprego, pode aparecer como conexões instantâneas, elogios excessivos, flertes profissionais surreais. Mas o verdadeiro truque não está no excesso, está na reversão. Depois que a vítima está presa emocionalmente, começa a retirada. As mensagens de bom dia somem, o calor desaparece, os elogios viram frieza ou críticas. De repente, quem te fazia se sentir a pessoa mais especial do mundo se afasta. E você luta para entender o que fez de errado. E é aí que acontece a manipulação real. Em vez de ver o padrão, a vítima culpa a si mesma. Começa a se analisar, baixar os próprios limites e trabalhar mais para consertar algo que nunca existiu. Esse ciclo, afeto intenso seguido de rejeição emocional, é chamado de reforço intermitente. É o mesmo mecanismo que torna os jogos de azar tão viciantes. A vítima nunca sabe quando o afeto vai voltar, então tolera cada vez mais abusos, apenas por mais uma dose daquela euforia inicial. A imprevisibilidade cria uma montanha-russa emocional, onde a pessoa está tão focada em recuperar aquele carinho inicial que nem percebe o quanto está sendo controlada. Existe uma forma de controlar alguém sem força, sem ameaças e sem gritar uma única vez. Você não precisa discutir, convencer ou mandar. Basta fazer a pessoa se sentir culpada. Culpa e vergonha são algumas das armas psicológicas mais poderosas, capazes de transformar pessoas em fantoches, sem que elas sequer percebam. A vítima acredita que está agindo por vontade própria, mas, na verdade, suas emoções estão sendo puxadas como cordas por um manipulador. Pense bem. Quantas vezes você fez algo não porque queria, mas porque se sentiria mal se não fizesse? Talvez você tenha aceitado um favor, mesmo estando exausto. Pediu desculpas por algo que não foi culpa sua. Ficou em um relacionamento tóxico, porque sair faria você se sentir uma pessoa ruim. Isso é culpa manipulada em ação e é assustadoramente eficaz. O truque é simples. O manipulador planta a semente da culpa, distorcendo sutilmente a realidade para fazer a vítima se sentir responsável pelo sofrimento dele. Exemplos:
Um pai diz: depois de tudo que fiz por você, é assim que me trata? Um amigo diz: acho que não importo mais para você. Um parceiro diz: sacrifiquei tanto por esse relacionamento e você simplesmente vai embora. Nenhuma dessas frases diz diretamente o que a vítima deve fazer. Não precisa. A culpa faz todo o trabalho, mas só a culpa nem sempre é suficiente. Aí entra a vergonha. Culpa te faz sentir mal por algo que você fez. Vergonha te faz sentir mal por quem você é. Exemplos. O manipulador diz: você esqueceu meu aniversário para que você se sinta culpado, e em seguida diz: você é um péssimo amigo, para te fazer sentir vergonha. Quando alguém internaliza vergonha, para de lutar. Não sente só que fez algo errado, sente que é errado. E isso é a forma suprema de controle. Líderes de seita, parceiros abusivos e chefes manipuladores usam essa técnica para quebrar o outro e torná-lo mais fácil de dominar. Se você convence alguém de que ele é naturalmente falho, que ele te deve algo, que ele nunca é suficiente, então essa pessoa passará a vida tentando provar o contrário. O mais assustador: a manipulação pela culpa não vem só de fora. Aprendemos a fazer isso com nós mesmos. Com o tempo, ouvimos essas vozes tantas vezes que elas se tornam parte da nossa autoimagem. Eu não deveria dizer não. Preciso ser uma pessoa melhor. Não mereço ser feliz. Quando alguém começa a se envergonhar sozinho, a manipulação está completa. Não é mais preciso alguém para controlar. Ela mesma se controla. Como se libertar? O primeiro passo é reconhecer o padrão. Pergunte a si mesmo: você está fazendo algo porque realmente quer, ou por medo de parecer egoísta, ingrato ou decepcionante? Está aceitando culpas que não são suas? Está sempre tentando conquistar uma aprovação que nunca chega? Quando você começa a questionar a culpa, ela perde o poder. Existe um motivo pelo qual líderes de seitas, parceiros abusivos e regimes autoritários raramente usam correntes físicas. Eles não precisam. A forma mais eficaz de controlar alguém não é trancá-lo, é fazê-lo acreditar que não pode viver sem você. Essa é a arte sombria da dependência engenheirada, uma manipulação psicológica que faz a pessoa abandonar sua independência por vontade própria e entregar o controle a outro. Funciona porque ativa algo profundamente humano, a necessidade de conexão. Como começa? Com a remoção sutil de opções. Não por força, mas por manipulação. Um parceiro diz: seus amigos não ligam de verdade para você. Um grupo diz: sua família é tóxica, você precisa se afastar. Um líder sussurra: só nós conhecemos a verdade. O mundo lá fora é perigoso. A princípio parece só um conselho, logo se torna uma regra. Depois uma crença, até que um dia você olha ao redor e percebe: não sobrou ninguém. Quando o isolamento está completo, vem a dependência. O manipulador se torna sua única fonte de aprovação, segurança, afeto, até necessidades básicas. Ele cria problemas que só ele pode resolver. Retém carinho até que a obediência seja garantida. Nos casos extremos, controla seu dinheiro, decisões, até sua locomoção. A vítima para de tomar decisões por si mesma, não porque não quer, mas porque foi condicionada a acreditar que não consegue. E o mais cruel, ela acha que a sua escolha não está presa fisicamente, mas fica. Porque seu mundo foi reescrito ao ponto em que sair parece pular de um penhasco. Essa tática foi usada ao longo da história. Seitas cortam os membros dos familiares, tornando o líder a única fonte de verdade. Parceiros abusivos destroem a autoconfiança até que a vítima acredite que não é nada sem eles. Governos totalitários censuram a informação, fazendo os cidadãos se sentirem impotentes sem o sistema. E uma vez quebrada assim, a pessoa não precisa ser forçada a ficar, ela escolhe ficar, mesmo quando há uma saída, mesmo com a porta escancarada. Ela hesita, porque quando sua identidade foi moldada pelo controle alheio, a liberdade não parece liberdade, parece ameaça. Em 1973, Patty Hearst, herdeira de uma família rica, foi sequestrada por um grupo militante chamado Exército de Libertação Simbionês. No início ela resistiu,
Foi espancada, mantida em um armário escuro, isolada por semanas. Mas então algo aterrorizante aconteceu. Meses depois, ela foi vista segurando uma arma e assaltando um banco ao lado de seus sequestradores. O mundo ficou em choque. Como alguém vai de vítima a cúmplice de quem a torturou? Não era só um sequestro. Era um colapso psicológico completo. Tudo começa com o quebrar da pessoa. Quando alguém é colocado em uma situação com punições repetidas, falhas constantes e isolamento, sua mente se adapta de forma perturbadora. Ela para de enxergar a fuga como possível. Mesmo que a porta esteja aberta, ela não corre. Isso não é só teoria. Psicólogos descobriram isso em um experimento com cães em jaulas com choques elétricos. No início, eles tentavam escapar, mas após vários choques sem saída, eles desistiram. E o mais assustador, quando a jaula foi aberta, eles continuaram parados. Tinham aprendido o desamparo. Isso explica por que vítimas de abuso permanecem, mesmo quando há uma saída. Como isso acontece? Recompensa e punição imprevisíveis. Um dia, o abusador é gentil, no outro, é cruel. O cérebro entra em modo de sobrevivência, sem energia para reagir. Dúvida sobre si mesmo. O manipulador repete que a vítima é fraca, tola, incapaz. Sua confiança é destruída aos poucos, até ela acreditar que precisa do abusador para sobreviver. Isolamento. Amigos, família, qualquer perspectiva externa. Tudo é cortado. Sem ninguém para lembrá-la de quem era antes, o mundo da vítima se resume ao seu captor. Dependência forçada. Comida, abrigo, até afeto. Tudo vem do manipulador. A vítima não apenas aceita a prisão, ela começa a defendê-la. Assim como Patty Hearst fez. Ela não apenas ficou, ela ajudou. É por isso que pessoas permanecem em relacionamentos abusivos. Prisioneiros de guerra formam laços com os captores. Grupos autoritários mantêm membros fiéis, mesmo com condições degradantes. Não é fraqueza, não é burrice, é sobrevivência. O cérebro prioriza segurança sobre liberdade, e se for treinado a acreditar que a fuga não é possível, ele nem tenta. E esse é o terror do desamparo aprendido. O que o manipulador rouba não é só a liberdade, é a crença de que ela um dia existiu. Existe um momento em toda situação de sequestro em que a vítima deveria temer seu captor, deveria odiá-lo, lutar contra ele, fazer o que fosse necessário para fugir. Mas às vezes, algo estranho acontece. A vítima começa a defender seu sequestrador, a confiar nele, até amar essa pessoa. Parece impossível, mas não é. O nome Síndrome de Estocolmo vem de um roubo a banco ocorrido em Estocolmo, Suécia, em 1973. 4 reféns ficaram presos dentro de um cofre por 6 dias, aterrorizados, sem poder algum. Quando a polícia finalmente os resgatou, algo bizarro aconteceu. Em vez de agradecerem os salvadores, os reféns defenderam os sequestradores. Um deles chegou até a arrecadar dinheiro para a defesa legal dos criminosos. O mundo ficou perplexo. Como vítimas poderiam se aliar às pessoas que ameaçaram suas vidas? Mas esse não foi um caso isolado. E isso acontece em sequestros, seitas, relacionamentos abusivos, campos de prisioneiros de guerra. E o motivo é aterrorizante. A Síndrome de Estocolmo não se trata de fraqueza. É um mecanismo de sobrevivência. Quando uma pessoa está presa e sem poder, seu cérebro para de procurar formas de lutar e começa a buscar formas de suportar. O captor controla tudo, comida, movimento e até a decisão de deixar a vítima viver ou morrer. E nesse contexto, a mente faz algo perturbador. Ela transforma o medo em apego. Tudo começa com pequenos atos de misericórdia. O sequestrador permite que a vítima coma, o agressor pede desculpas após um surto, o líder de seita oferece proteção contra uma ameaça externa. Esses gestos distorcem a realidade da vítima, que começa a enxergar o captor como protetor e não como opressor. Porque quando alguém é simultaneamente a fonte do seu medo e do seu conforto, a mente se agarra ao conforto. Depois vem o isolamento. A vítima é cortada do mundo exterior, forçada a depender somente das palavras e ações do captor. Com o tempo, seu senso de identidade se apaga. Ela para de questionar e começa a justificar.
É por isso que vítimas de abuso defendem seus agressores. Reféns se recusam a fugir quando têm chance. Membros de seitas protegem líderes, mesmo diante de crimes. Não tem a ver com lógica, tem a ver com sobrevivência. E por fim surge a dependência total. Quando a única forma de estar segura é agradar quem te aprisiona, você para de resistir. Começa a trabalhar para eles, não contra. Pode até sentir gratidão, lealdade, amor. E é por isso que a síndrome de Estocolmo é tão aterrorizante. Ela prova o quão frágil é a percepção humana. A mente pode trair a si mesma para sobreviver, distorcendo a realidade, até que os opressores pareçam protetores, e as vítimas, defensores do próprio sofrimento. E o pior, a maioria só percebe que foi manipulada quando já é tarde demais. E se eu te dissesse que algumas das suas memórias, aquelas das quais você tem absoluta certeza, nunca aconteceram? E mais, que alguém pode plantar uma memória falsa em sua mente e você a acreditará com a mesma convicção de uma lembrança real? Parece ficção científica, mas na realidade a memória é um dos aspectos mais frágeis e fáceis de manipular da mente humana. E, por isso mesmo, é uma ferramenta perfeita de controle. Um exemplo real e famoso, o experimento Lost in the Mall, da psicóloga Elizabeth Loftus. Participantes foram contados histórias da infância, algumas verdadeiras, outras totalmente inventadas. Uma delas, quando criança você se perdeu em um shopping. No começo os voluntários não se lembravam disso, mas após repetidos questionamentos e sugestões sutis, muitos começaram a lembrar. Eles juravam que aquilo havia acontecido, mesmo nunca tendo ocorrido. A mente deles preencheu os espaços vazios e construiu uma memória completamente falsa. E não era um simples erro de lembrança, era uma reescrita da memória. Nosso cérebro não armazena memórias como uma câmera grava vídeos. Em vez disso, reconstrói cada lembrança toda vez que você a acessa, usando pedaços, sensações, interpretações e impressões que podem mudar com o tempo. E o mais assustador, quanto mais você acessa uma memória, menos precisa ela se torna. Isso significa que com a influência certa, alguém pode mudar seu passado, alterar como você recorda os eventos, redefinir suas emoções e até te convencer de algo que nunca aconteceu. Uma das formas mais comuns de manipular a memória é através da sugestão. Tem certeza de que foi assim? Eu lembro diferente. Essas frases plantam dúvida. E o cérebro, querendo manter consistência, ajusta a memória para se alinhar à nova versão. Com o tempo, a falsa memória é adotada como se fosse sua. Depois vem o reforço. Se várias pessoas confirmam a mesma memória falsa, mesmo que estejam mentindo ou só enganadas, isso a transforma em realidade. A mente valoriza o consenso social mais do que a dúvida individual. Se todo mundo lembra assim, talvez eu esteja errado. E isso não é apenas uma falha inofensiva da mente. A manipulação de memória já foi usada com propósitos terríveis. Confissões falsas em casos criminais, induzidas por interrogatórios que reconstroem os eventos, até o acusado acreditar que é culpado, relacionamentos abusivos, em que o parceiro reescreve o passado, convencendo a vítima de que ela é a culpada. Propagandas e regimes autoritários que reescrevem a história para controlar a percepção pública. A memória é a base da identidade. Define quem você é, o que acredita e como enxerga o mundo. Mas e se alguém toma o controle disso? Se o seu passado pode ser reescrito, então seu futuro também pode. E quando você finalmente perceber que sua mente foi alterada, já pode ser tarde demais. Se gostou desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Escreva nos comentários se você já foi vítima de alguma dessas técnicas de manipulação, mas só descobriu agora. Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Até mais!